Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Com as palavras maravilhosas do Salmo 100, versículos 1 e 2, estamos levando ao ar a nossa live dominical Jesus, a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão em Cristo, o pastor José Maria. Contamos com os belíssimos trabalhos técnicos da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Prezados irmãos, amigos, por gentileza, mandem-nos mensagens de como você está recebendo a nossa live, se você está gostando, se você quer homenagear alguém que completou aniversário ou pedido de oração, pode fazê-lo. A missionária Lídia está ali com muito prazer para atender a todos. E após a mensagem nós estaremos declinando o nome de todas as pessoas que estão gentilmente colaborando conosco, assistindo-nos, ouvindo-nos e compartilhando com todos os seus amigos, parentes, irmãos, a nossa live. Queremos agradecê-los de uma maneira toda especial. Deus os abençoe no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Hoje nós pretendemos, se o Espírito Santo nos permitir, iremos falar a mensagem a qual está exarada no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 17, versículo 1, que nos diz as seguintes palavras: Pai, é chegada a hora. João capítulo 17, versículo 1. Vemos que Jesus, sentindo que seu dia se aproximava, que a sua hora se aproximava, começou então a orar ao Pai, pedindo ao Pai que guardasse os seus discípulos, aqueles a quem o Pai lhe tinha dado. Jesus, então, pelo Espírito Santo, ele entendeu que estava subindo a Jerusalém e seria a última vez, pois iria cumprir-se a palavra da salvação, a obra redentora e expiatória da cruz do Calvário. Quando nós lemos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: quando Deus ali prolatou a sentença condenatória contra a serpente, Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é, meus irmãos e amigos, a primeira mensagem profética exarada na bendita e augusta palavra do Senhor acerca do nascimento de Jesus Cristo, para ser Ele o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Vemos que Satanás estava gargalhando pelos 4 quadrantes da terra, anunciando a mensagem falsa que ele havia então destruído ali o homem, destruído então o plano divino de Deus para com o homem. Satanás pensava e vangloriava-se que ele havia então determinado a derrota eterna do homem, mas quando ele pensava nesta mensagem de derrota, nesta mensagem da falsa vanglória, Deus então ali determinou pela sua palavra que haveria então entre a semente da mulher e a semente da serpente, ou seja, Satanás, haveria uma guerra. Nós encontramos na palavra do Senhor nosso Deus, através das dispensações, como algumas vezes eu tive a oportunidade de declinar, nós encontramos então a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Na verdade, a Bíblia não nos revela o lapso temporal, ou seja, o tempo, quantos anos, meses ou dias durou a dispensação da inocência. Nós não sabemos, é uma verdadeira incógnita. E quando Deus não revelou através da sua palavra, então nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Existem coisas que Deus não as revelou, somente quando adentrarmos as mansões celestiais, indubitavelmente será descortinado para nós os mistérios escondidos. Há coisas que não nos foram reveladas, mas um dia Deus nos revelará, porque Ele então nos levará para estar com Ele para todo o sempre. Bendito seja o seu santo, eterno e glorioso nome. Vemos então ali, depois a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Ali o homem estava consciente daquilo que ele deveria fazer ou não fazer. Mas, infelizmente, sempre a inclinação do homem foi para o pecado. E pecado significa errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Nós encontramos que a humanidade, neste caos tão tremendo, poucos anos depois, a humanidade estava nos deleites do pecado e Deus então resolveu ali extinguir com a raça humana. Mas a Bíblia diz-nos que Noé achou graça diante do Senhor nosso Deus, e por isso Deus ali lhe entregou uma missão, que ele deveria ali construir a arca que seria para a salvação da destruição que preste se consumaria. E pelo lapso temporal e durante 100 anos,
Noé anunciou aos seus contemporâneos que a raça humana seria extinguida da face da terra. Porém, Deus nunca ele deu uma sentença de condenação sem abrir uma oportunidade para a salvação do homem. A arca, ela seria construída para a salvação. Infelizmente, os contemporâneos de Noé não lhe deram ouvidos, não acreditaram na mensagem. E assim, quando Noé e sua família estavam dentro da arca, e vieram então as chuvas do dilúvio durante 40 dias e 40 noites, e toda a espécie humana e animal terrestres foram extintos, foram consumidos da face da terra. Mas Noé, ele foi salvo juntamente com a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, porque creram na mensagem de Deus, entraram pela porta que Deus lhes havia aberto. Deus sempre deu esta oportunidade para o homem. Mas nós encontramos, anos mais tarde, na dispensação do governo humano, quando Nimrod, que é o primeiro rei que a Bíblia nos mostra, e diz os historiadores que foi o primeiro homem a utilizar-se do animal do cavalo e outros animais de montaria. Mas ele, ao invés de obedecer a palavra de Deus, entrar pelo caminho do Senhor Deus, ele estava procurando chegar a Deus através ali da Torre de Babel, porque ele pensava de uma maneira enganosa que poderia então, através daquela torre, chegar a Deus, conversar com Deus. Mas ali as línguas foram confundidas e a construção da torre parou. Os homens contemporâneos de Nimrod não puderam chegar-se a Deus, perderam a oportunidade. Vemos então ali, meus amados irmãos, a 4ª dispensação, a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. E ali Deus chama Abrão, mais tarde no capítulo 17, versículo 5 do livro de Gênesis, ele troca o seu nome de Abrão para Abraão. E também o nome de Sarai, conforme está descrito em Gênesis capítulo 17, versículo 15, não se chamará mais a sua esposa Sarai, mas Sara, porque ela será então a rainha, a mãe de uma grande nação. Era uma mulher estéril, mas quando Deus fala, ele cumpre. Se Deus lhe tem falado, se Deus lhe tem prometido alguma coisa, confia no Senhor, porque a Bíblia nos diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vemos mesmo Abraão oferecendo sacrifícios a Deus. Abraão então utilizava-se de animais, utilizava-se de carneiros, de ovelhas para sacrificar ao Senhor. Deus, ele recebia aquele sacrifício e falava com Abraão. Mais tarde também o seu filho Isaque seguiu
então o caminho do seu Pai. É muito importante, aliás, podemos usar até um superlativo, é importantíssimo que os pais ensinem os seus filhos, ensinem-nos no caminho que deve andar. Oh, infelizmente, nós vemos que muitos filhos, até mesmo de pais e mães evangélicos, nem sequer eles vão à escola bíblica dominical. Eu quero fazer aqui um parênteses e aqui falar sobre a escola bíblica dominical. Hoje Deus nos deu o grande privilégio de participarmos da escola bíblica dominical. Tivemos uma aula muito importante, falando-nos ali da divisão do reino de Israel, ou seja, a cisão do reino do sul e o reino do norte, quando 10 tribos ali foram tirados ali da casa de Davi e de Roboão, porque ele deu ouvidos a conselho dos moços, conselhos de pessoas que não tinham nenhuma experiência e colocaram-no numa situação dificílima e ele perdeu então 10 tribos que formaram então o reino do norte. Eu quero aqui salientar que se o Senhor Jesus permitir, não é, irmãos? Porque a vida está nas mãos do Senhor. Domingo próximo vindouro será dia 18 de julho, e neste dia, era dia 18 de julho do ano de 1951, quando eu contava com apenas 5 anos de idade. Meus pais, João Prado Duarte e a minha mãe Maria Benedita Duarte, converteram-se ao Senhor Jesus Cristo, deixaram então a fé católica romana e ali na Assembleia de Deus, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, cujo templo estava na rua Coronel Francisco Palma, número 196, e a época era pastoreada pelo meu saudoso sogro, o pastor Luiz Fernandes de Faria. E ali converteram-se ao Senhor Jesus Cristo e levaram-me para a escola bíblica dominical. E a minha saudosa e querida sogra, Ana Silva de Faria, foi a minha primeira professora na escola dominical. E hoje, prestes a completar 70 anos, ainda sou aluno da escola dominical. 70 anos, nunca saí do primeiro ano. E se alguém disser que saiu do primeiro ano, nem do primeiro ano entrou, porque sempre Deus tem algo novo, extraordinário para nós. E nós cremos que o Deus que tem permitido que nós transmitamos esta mensagem, não uma mensagem tirada da nossa capacidade, porque nós não a temos, mas a mensagem tirada da inspiração do Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, vemos depois Deus, através da instrumentalidade do seu servo Moisés, retirando o povo do Egito. O povo lá permaneceu pelo espaço de 430 anos. Deus os tirou com mão forte, mãos poderosa. E vemos ali no Monte Sinai, Deus então outorgando os 10 mandamentos. E ali o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, mas servirá somente ao Senhor teu Deus. E ali então foi instituído, então, meus irmãos, o sacrifício de animais através dos sacerdotes.
e a tribo de Levi foi escolhida para ser os sacerdotes, para oferecerem sacrifício. 1430 anos durou então a dispensação da lei, mas Deus não queria mais o sacrifício de animais, Deus não queria mais o sangue de animais, e a Bíblia nos diz que o sangue dos animais apenas cobria os pecados. Mas chegou o dia que lá em Belém de Judá, Jesus Cristo nasceu, e ele foi criado então ali na cidade de Nazaré. Ele foi circuncidado ao 8º dia, e ele ali acompanhava os seus pais até Jerusalém para participar então da Páscoa. Jesus cumpriu a lei na sua íntegra. Ninguém jamais conseguiu cumpri-la, mas Jesus, ele disse: eu não vim para abrogar a lei. O que significa o termo abrogar? Significa pular por cima. Não veio para abrogar, mas veio para cumpri-la, e cumpriu-a no seu termo, porque Jesus foi aquele exemplo em tudo. E ele, conforme diz-nos o profeta Isaías, era homem experimentado nos trabalhos. Aonde esteve Jesus? Há pessoas que acreditam em várias histórias que Jesus foi não sei para onde, parado, não sei para onde. Não, Jesus estava na carpintaria com seu pai adotivo José, homem experimentado nos trabalhos, e aos 30 anos, porque a lei naquele tempo, a maioridade plena se dava aos 30 anos, foi batizado ali por João Batista no Rio Jordão. E João Batista, ao vê-lo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, durante o seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, curou os enfermos, fez enxergar os cegos, fez caminhar os paralíticos, levantou os mortos, trazendo-os novamente à vida. O ministério de Jesus era o ministério do ensino, o ministério da pregação, o ministério da cura e da libertação. E Jesus ali escolheu 12 homens pescadores, cobrador de impostos, enfim. O seu colégio apostólico era composto de 12 homens de todos os níveis sociais e intelectuais. Jesus nunca fez acepção entre as pessoas. Não existe para Deus o termo acepção. Infelizmente, aqui nesta terra, afirmam que não há acepção de pessoas, mas, meus irmãos, existe acepção de pessoas, sim. É só nós sairmos para quaisquer atividades que nós vamos sentir esta acepção. E Jesus estava preparando os seus discípulos. Como é bom a preparação. E eu quero aqui também fazer um parênteses, que as pessoas muitas vezes, mormente aquelas que não entendem a palavra do Senhor, que não têm a inspiração do Espírito Santo para compreendê-la, dizem: Jesus usou ali pescadores, homens que não sabiam de nada, homens que não tinham quaisquer formaturas, homens, olha, meus irmãos, sem qualquer preparo, falam de maneira errada,
porque Jesus, durante o seu ministério, ele ministrou aulas práticas e teóricas aos seus discípulos. Qual universidade aqui do mundo é que pode comparar com a universidade de Jesus? De maneira alguma não existe uma universidade, uma faculdade que possa ensinar como Jesus ensinou os seus discípulos, preparando-os para que eles dessem então seguimento, continuidade na sua obra. E agora vamos falar sobre Pai, é chegada a hora. Que hora era essa? Tudo tem uma hora. Temos uma hora em que fomos gerados no ventre das nossas mães, a hora que nós nascemos, a hora que nós entramos na escola, a hora que nos tornamos então senhores dos nossos destinos, não é verdade? Fomos para uma escola, chegou a hora em que nós casamos, né? E se Deus me der vida até dezembro, 14 de dezembro, tenho a satisfação de completar 53 anos de um feliz casamento, de uma esposa que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor e também uma grande bênção na minha vida. Irmãs da Escola Bíblica Dominical, domingo próximo vindouro, dia 18 de julho, a nossa missionária irmã Lídia estará lecionando na Escola Bíblica Dominical, na classe das irmãs Rosa de Saron. Qual o tema? Acabe e Elias. Então, preparem, irmãs, não perca a aula. A irmã Lídia já há 2 semanas que está preparando a aula. Ela faz uma preparação, e é verdade, tem que preparar, né? Para que possa ministrar uma aula na vontade e na inspiração do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, era chegada a hora. Jesus era ao mesmo tempo 100% Deus, 100% homem. Ele, como homem, sentiu aquela hora difícil, porque Jesus sentiu fome, sede, canseira, sono, enfim, tudo aquilo que os nossos corpos físicos sentem e necessitam. Jesus era a mesma coisa. A única coisa diferente é que ele nunca pecou, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas vemo-lo ali no jardim do Getsêmani, quando Jesus começou a orar, e ele orou com tanta instância, ele orou de uma maneira tão fervorosa, a gente não tem nem explicação, que os seus poros começaram então a expelir sangue, tanto a ansiedade, mas ele estava dizendo: Pai, é chegada a hora em que ele voluntariamente daria sua vida na cruz do Calvário para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi julgado, condenado, sentenciado, crucificado. E quando ele, antes de entregar o Espírito ao Pai, ele então cuidou de todas as coisas, inclusive até da sua mãe, quando ele disse para o apóstolo Amor João: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus é aquele que cuida de todas as coisas, ele está cuidando de você. Nós estamos vivendo tempos dificílimos, mas o Senhor está cuidando de nós. Ele está dando tudo aquilo que nos é necessário. Pai, é chegada a hora. E ele voluntariamente deu a sua vida. Não foi um suicídio, viu, irmãos? Não vamos dizer que Jesus
ele se suicidou, absolutamente não. Ele voluntariamente entregou-se como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, conforme diz Isaías capítulo 53. E ali, quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai, a terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, indicando que o caminho está aberto. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação, Jesus é a verdade, Jesus é o perdão, Jesus é a paz. Jesus é tudo aquilo que nós não encontramos nesta terra. A nossa salvação não foi com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Pai, é chegada a hora. Meus amados irmãos, esta hora chegou. Jesus entregou a sua vida por nós, e vai também chegar uma hora quando Deus, o Pai, vai dizer ao Filho: Filho, é chegada a hora. Aqui Jesus diz: Pai, é chegada a hora de ele ser sacrificado na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados e os nossos nomes escritos no livro da vida. E agora nós aguardamos, quando o Pai, aqui o Filho disse ao Pai: Pai, é chegada a hora. E nós estamos aguardando o momento onde o Pai vai dizer ao Filho: Filho, é chegada a hora. Que hora é esta? É a hora do arrebatamento da igreja. Jesus virá gloriosamente, ele virá poderosamente, ele virá de repente para arrebatar para si o povo que ele comprou com o seu precioso sangue. Estamos passando momentos dificílimos, mas a hora da nossa regeneração chegou através do sangue de Jesus, e vai chegar a hora da transformação dos nossos corpos físicos. Não receberemos mais corpos de carne, mas receberemos um novo corpo, o corpo glorificado, o corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Não sentiremos mais as dores, as enfermidades, as tristezas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, é chegada a hora, e aguardemos, porque brevemente o Pai dirá ao Filho: Filho, é chegada a hora. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. A missionária Lídia, com muito amor e carinho, ela vai agora aqui declinar as pessoas que nos deram o privilégio de estarem nos acompanhando. Queremos cumprimentar a todos que estão conectados nesta live. E quero aqui mencionar o nome dos meus filhos: André, Kézia, Lidiane, meus netos queridos, Benício, Giovana, Maria Fernanda. Beijos para vocês, da vovó, do vovô. Também para minha nora Hélida, meus genros Marcelo e Fernando, para minhas irmãs Raquel, Noemi, meu irmão Davi, minha irmã Ruth, meu cunhado Neemias, ali em Goiânia. Receba aí o nosso abraço, pastor Levi, meu irmão, toda a sua família também. Aos cunhados Antônio Duarte, a Zilda, João Duarte, família, que estão conectados nesta live. Também nosso irmão Alex Marques, pastor Modesto Nunes de Freitas, Rubina Rachid, todos os irmãos da Del e a minha amiga também, Benedita Martins. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conectados e prestigiando a nossa live. E para a meditação dos irmãos, quero deixar aqui um versículo: deleita-te também no Senhor,
e Ele concederá o desejo do teu coração. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos vocês, em nome de Jesus. Queremos deixar aqui um abraço para Daiane, minha sobrinha, filha do meu cunhado Toninho, que aniversariou essa semana, dia 7 de julho. Que Deus continue abençoando você, Daiane, e toda a família aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, missionária Lídia. Deus continue te abençoando e te usando de maneira tão especial. Os irmãos podem acessar o site da Adel Lorena, que na última quinta-feira próxima passada, no culto da UFADEL, que é a União Feminina da Assembleia de Deus de Lorena, a irmã Lídia foi a preletora e trouxe-nos uma mensagem maravilhosa. Vocês acessem ali o site da Adel e vocês vão ver que mensagem gloriosa. E ela, antes de terminar a mensagem, cantou o hino 370, Mais Grato a Ti. Foi uma mensagem muito abençoada. Nós também queremos mandar um abraço todo especial ao nosso irmão presbítero Otoniel da Silva, que está conectado com... Otoniel, um abraço para você, Deus abençoe. Um abraço ao pastor Modesto, viu, pastor? Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos, professor da Escola Bíblica Dominical, pastor Neil Gabo, que sempre manda uma mensagem para nós. Pastor Neil, Deus abençoe, um grande abraço. Também o pastor Ananias, nosso mestre. Deus abençoe o pastor Ananias. Deus abençoe a todos os meus irmãos pastores, evangelistas. Irmão Roberto Nogueira, que me deu uma brilhante aula hoje. Um abraço ao nosso evangelista, irmão Roberto Nogueira, e a todos os irmãos que estão nos privilegiando com a sua audição e também visão, né? Estão ouvindo-nos e vendo-nos também, nos prestigiando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar a favor dos diabéticos, daqueles que estão com problema de cânceres, enfim, a todos os enfermos. Não é somente a Covid-19, mas muitas outras enfermidades. Mas Jesus é aquele que salva a alma e cura também o corpo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, em breve virá nos buscar. Oremos nesta hora a favor dos enfermos, dos necessitados, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso glorioso e eterno Pai celestial, nós te agradecemos pela belíssima oportunidade que nos concedeste na tarde deste dia 11 de julho de 2021, de levarmos, Senhor, ao mundo a mensagem salvadora da tua santa e augusta palavra. Tu és aquele que derramaste na cruz do Calvário o teu precioso sangue, para que nós fôssemos salvos, libertos do pecado e os nossos nomes escritos no livro da vida. Senhor Jesus, na autoridade da tua palavra, nós te pedimos agora a cura, Senhor, a cura da diabetes. É uma enfermidade terrível, Senhor. Ela não tem cura pela medicina. Apenas, Senhor, as pessoas vão, cada dia que passa, sentindo, Senhor, prejudicado por esta enfermidade. Somente controlando ali o nível de açúcar no sangue,
Mas, Senhor, nós pedimos a favor dos diabéticos agora. Jesus, cura os diabéticos. Toca, Senhor. Toca no pâncreas dessas pessoas. O pâncreas, que produz o suco pancreático, que é então introduzido na corrente sanguínea para controlar então o açúcar no sangue. Senhor, cura também aqueles que estão com problema de câncer, Senhor, que tem levado milhões de pessoas para a eternidade. Nós pedimos a cura, também contra a Covid-19, aqueles que estão nas suas casas, sentindo os sintomas, aqueles que estão internados nos hospitais, estão nas UTIs, aqueles que estão entubados, Senhor, pedimos a Ti, visita agora os hospitais, visita, Senhor, os lares dos enfermos, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é santa, que a Tua Palavra penetre agora, Senhor, trazendo a bênção da cura da alma e a cura do corpo, em nome de Jesus. Senhor, pedimos também a bênção a favor dos aniversariantes, a favor da minha sobrinha Daiane, que está morando ali na cidade de Itapeva. Senhor, abençoa a Tua bênção, que a cura, Senhor, aconteça para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém. Eu quero mandar aqui um beijinho todo especial para os meus 2 netinhos, que eles ficam esperando. O Benício, esse menino lindo, inteligentíssimo, 6 aninhos. Benício, o vovô Bazuca te ama muito, viu? Deus abençoe você, cada dia te dê inteligência, viu? Que você possa aprender o inglês. O vovô Bazuca não sabe, e a dificuldade é grande, mas você está aprendendo, já está cantando até em inglês, né? Que bênção. E também para minha querida netinha, a Gigi. Gigi, o vovô Zé te ama muito. Você esteve aqui na casa do vovô, né? Na sexta-feira, foi um feriado, foi uma bênção, né? Que você volte juntamente com a sua mamãe. Um abraço, minha querida filhinha, né? A minha caçulinha. Deus te abençoe grandemente, viu, Lidiane? Deus abençoe meus filhos André, a Késia. Minha esposa falou, mas eu estou repetindo aqui. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agradecemos a missionária Lídia que tem cooperado conosco. E logo mais, irmãos, às 18 horas, através do Facebook ou do YouTube, vocês podem acessar e instalar o culto da DEL, que é a Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Lorena, Ministério do Belém, cujo templo sede está aqui no centrão de Lorena, na rua Ipacaré 293, às 18 horas, culto presencial e culto também online. Deus abençoe. Um abraço aí para o Dudu, meu Dudu, que é ali o chefe da mídia ali da nossa igreja. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Uma semana abençoadíssima a todos, na graça e na bênção do Senhor. E se o Senhor permitir, domingo próximo vindouro, dia 18 de julho, nós estaremos aqui de volta com a mensagem da nossa live, Jesus, a verdade que liberta. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.